Mensagens do Reino de Deus, com o pastor Diego Nascimento. A mensagem que eu vou ministrar nessa noite está em João capítulo 15, a partir do versículo 1, onde está escrito da seguinte maneira: João capítulo 15, do versículo 1 ao 8. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Amém? Então Jesus, ele está nos ensinando neste texto que ele é a videira e nós somos a vara. Ele está ensinando que a videira que dá o fruto da uva, o que acontece é o seguinte: você pode pegar qualquer galho de qualquer árvore e você faz um buraco na videira e coloca aquele galho. Com o passar do tempo, aquele galho ele vai começar a ganhar vida e ele vai começar a dar fruto, o fruto da videira. Pode pegar qualquer galho, pode pegar um galho de mangueira, colocar na videira, ele vai dar fruto. Pode pegar um galho de goiabeira, colocar na videira, ele vai dar fruto. Galho seco, galho seco. E Jesus, ele está ensinando isso para nós. Para nós termos vida, nós temos que estar enxertados na videira. Temos que estar conectados na videira, ligados na videira, recebendo vida da videira. Jesus, ele nos chamou de varas. Isso no Novo Testamento, no Novo Concerto. Mas nós vemos isso também no Antigo Testamento. Lá em Números,
capítulo 17, o povo começa vou dizer assim, o povo começa a ter um ciúme de Arão. Como é que pode esse negócio? Moisés escolheu Arão para ser o sumo sacerdote e toda a sua casa. Não é porventura Arão irmão de Moisés? Então aí tem um negócio estranho, né? Negócio esquisito aí. O povo começou a murmurar. Aí Deus viu toda aquela murmuração, chamou Moisés e disse assim: Moisés, chama cada cabeça das tribos, pede para cada um vir com uma vara na mão. Agora, Moisés, tu pega todas as varas e enterra. Isso no deserto, irmãos, no deserto. No deserto. Enterra todas as varas. Mas antes de enterrar, escreve o nome de cada tribo em cada vara. E pega Arão e coloca ele como cabeça da casa de Levi, da tribo de Levi. E ele escreveu todos os nomes e enterrou. Aí Deus disse assim: a vara que florescer, essa eu escolhi para ser sumo sacerdote. E Moisés enterrou. Quando ele foi olhar no outro dia, a vara de Arão floresceu. E ela não só floresceu, como ela também deu fruto no deserto. No deserto. Abrindo um parêntese, a gente vê que Deus ele operou um milagre no deserto para evidenciar a sua escolha pro ministério, né? A gente vê no Novo Testamento, no Novo Concerto, líderes colocados por Deus que proclamam fielmente a palavra de Deus. Esses líderes, eles devem ser obedecidos e reconhecidos. Por isso a gente tem que ter muito cuidado, né? Antes até mesmo de pensar, né? Porque toda autoridade na igreja, quem constitui é Deus. E Ele evidencia também, através dos seus sinais. Fecha os parênteses. Voltando para a videira, a gente vê Jesus ensinando que nós somos a vara. Nós somos as varas. E nós precisamos estar enxertados na videira para nós darmos fruto. E ele diz, né? Toda vara em mim que não dá fruto, atira. Ou seja, toda vara que não dá fruto, ele tira. Mas toda vara que dá fruto, ele limpa aquela vara, ele poda, né? Para que ela dê mais fruto. Aí ele diz: está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Então nós não podemos dar fruto se não estivermos em Cristo. Em Cristo. E nós temos algumas condições mediante as quais nós podemos permanecer em Cristo, mediante as quais nós podemos estar conectados em Cristo, ligados em Cristo. Primeiro, como nós podemos permanecer em Cristo? Estarmos enxertados em Cristo, recebendo a sua vida e dando fruto. Primeiro, conservando a palavra de Deus continuamente em nosso coração e mente, tendo-a como guia das nossas ações. Então nós temos que permanecer na palavra de Cristo.
nós temos que conservar a palavra de Deus em nossos corações. Jesus, ele nos fala assim: se vós permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. João capítulo 8. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então nós temos que permanecer na sua palavra. Como permanecer na palavra de Deus sem ler a palavra de Deus? Não há como. Então nós temos que manter o nosso devocional, né? Todos os dias temos que nos manter ligados na palavra, lendo a palavra, meditando na palavra, examinando a palavra, estudando a palavra, pregando a palavra. Quem ouviu dizer que ensinando a gente aprende mais? Isso é uma verdade, irmãos. Quanto mais a gente prega a palavra, mais a gente aprende. Então isso é um grande método para permanecer na palavra. E a gente vê que João capítulo 1, que Jesus, ele próprio é a palavra, né? É o maná que desceu do céu. Então quando nós lemos a palavra, nós estamos nos alimentando a nossa alma, nós estamos recebendo Cristo mais ainda na nossa vida, pelas portas da nossa alma, que são os olhos. E quando nós também meditamos, que meditar também é ler em voz alta, quando nós estamos também meditando, nós estamos lendo, recebendo pelos olhos e ao mesmo tempo recebendo pelos ouvidos também. E Jesus, ele fala aqui, ó, versículo 3: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então a palavra de Deus, ela nos limpa. Quando nós lemos a palavra, ela já está nos limpando. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, seja aqui na igreja ou seja na rádio, ela está nos limpando. Quando nós lemos a palavra em voz alta, ela também está nos limpando. Por isso que ele ensina que nós temos que conservar a sua palavra continuamente no nosso coração e mente. Continuamente. Não é ler uma vez no mês e acabou. Já li a palavra de Deus nesse mês. É ler continuamente, é se alimentar continuamente. Ele fala aqui no versículo 16, ó. Versículo 16: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Então vamos conservar a palavra de Deus continuamente nos nossos corações e mente, para que nós possamos dar fruto e o nosso fruto permaneça. Porque quando nós recebemos também a palavra, a gente começa a frutificar também o fruto do Espírito. Qual é o fruto do Espírito? Caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Como é que eu aprendi isso? Digitei no computador, imprimi numa folha, colei na parede do meu quarto. Todo dia eu lia o fruto do Espírito. É assim que a gente aprende a palavra. Amém? Faça isso na sua casa. Pegue a palavra, cole na sua parede. Você vai ler todo dia
você vai estar meditando e você vai estar memorizando, aprendendo a palavra de Deus. Outra condição pela qual nós podemos permanecer em Cristo: cultivar o hábito da comunhão constante e profunda com Cristo, a fim de obtermos dele força e graça. Como é que nós podemos cultivar a comunhão? Oração. Oração. Temos que estar em oração constante, irmãos. Em oração constante, porque assim nós estamos em contato com o nosso Salvador, com o nosso Libertador. Estamos mantendo comunhão com Cristo através da oração, e assim a nossa intimidade aumenta. Olha só, Efésios capítulo 6, o apóstolo Paulo ensina isso. No versículo 18: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Ou seja, nós temos que orar em todo o tempo, com vigilância, e ao mesmo tempo interceder por todos os santos. Não são aqueles santos, aquelas imagens que é idolatria. Quando a palavra de Deus se refere a santo, ela se refere à sua igreja, a cada irmão, a cada irmã. Aqueles santos idólatras de madeira, de ferro, de gesso, não podem fazer nada, não ouvem, não falam, não se movem, não fazem nada, só servem. São moradas de demônios, que só servem para desviar, para tampar a visão do povo, para que não creiam no Evangelho de Cristo. Mas a Bíblia, o apóstolo Paulo se refere a todos os santos, aos irmãos. Temos que orar, interceder pelos irmãos, e o Espírito Santo ele faz isso conosco. Às vezes a gente está fazendo alguma coisa e de repente o Espírito Santo nos faz lembrar de alguém. O que isso significa? Que devemos interceder. Quando não, o Espírito Santo nos faz lembrar de algo na nossa vida que pode acontecer. O que nós temos que fazer? Orar, repreender, batalhar espiritualmente. Então nós cultivamos a nossa comunhão com Cristo através da oração. E assim nós também damos frutos. Nós damos frutos em oração. Outra condição pela qual nós podemos permanecer em Cristo: obedecer aos seus mandamentos e permanecer no seu amor. Isso se aplica àquelas pessoas que estão desviadas, e a gente vai pregar a palavra e vai tentar abrir os olhos deles pela palavra, e eles dizem assim, ó: mas eu já conheço a palavra, eu já li toda a Bíblia, então por que não obedece? Não é? Aos desviados, aqueles que estão afastados, conhece a palavra, mas não obedece. Sabe que valor tem isso diante de Deus? Nenhum. Porque até o diabo conhece a Bíblia toda, todinha, vírgula por vírgula. Ele só não tem a revelação que nós temos pelo Espírito Santo. Então, de que vale a pessoa ter um conhecimento e não colocar em prática? Não vale de nada, irmãos. Aí a pessoa tufa o peito, bate no peito, empina o nariz, ainda quer dizer que está certo, desviado no mundo, não congrega em nenhuma igreja e quer dizer que está certo. E olha que Jesus ele está ensinando aqui, ó: se vós não estiverdes em mim, nada podereis fazer. Se nós não estivermos
enxertados na videira, não temos vida, né? Se nós não estamos no corpo de Cristo, nós não fazemos parte do corpo de Cristo. Estamos mortos. Se não estamos dentro do reino de Deus, dentro do corpo de Cristo, estamos fora do reino de Deus. Não estamos servindo a Deus. Então, se não estivermos ligados na videira, nós estaremos mortos, estaremos sem vida, sem a vida de Cristo. E essa palavra, ela se aplica a essas pessoas. Conhecem a palavra, conhecem a verdade, conhecem os mandamentos, mas não obedecem, não praticam. Tiago, ele fala o seguinte: aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. E quando nós conhecemos a palavra, nós aprendemos a fazer o bem. Então, se não praticamos a palavra, nós não estamos fazendo bem. Não estamos fazendo bem primeiro para nós, e não estamos fazendo bem para o próximo, que é pregar a palavra e dar um bom testemunho, que vai levá-los até a presença de Deus. E Jesus, ele ensina, ó, toda vara estando em mim, que não dá fruto, arranco e lanço no fogo. Então, a pessoa que conhece a palavra, que sabe fazer o bem e não faz, não pratica, o que ele vai fazer? Vai arrancar e vai lançar no fogo. Não sou eu que estou dizendo, a palavra está dizendo. E o que nós sabemos que vai acontecer no dia do grande julgamento? Todos aqueles que não têm o seu nome escrito no livro da vida vão ser lançados no fogo. Jesus, ele fala assim, ó, né? Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu. Aí a pessoa vai dizer assim: mas Senhor, eu participei de todos os cultos do domingo, eu estava lá em todas as campanhas da terça-feira, eu participei de todos os cultos de doutrina, eu estava em todos os círculos de oração, eu estava em toda a escola bíblica. Aí Jesus vai olhar assim e vai perguntar: cadê os frutos? Não ganhou uma alma, não colocou em prática a palavra de Deus, não frutificou, não deu bom testemunho, porque o nosso testemunho ele ganha, irmãos, quando nós estamos totalmente, quando nós permanecemos em Cristo, nós começamos a ter as suas atitudes, e as pessoas reconhecem isso. Olha, aquele ali é crente, olha, aquela ali é crente. Por um testemunho, a pessoa pode ter o desejo de ir para a igreja, e isso é um fruto. Isso é um fruto. Agora os crentes 007 vão tudo para o fogo. A vara que não frutifica vai para o fogo, vai ser arrancada e vai para o fogo, né? O crente 007 vai em tudo que é lugar e ninguém sabe que é crente. Entendeu? Ninguém sabe, é camuflado. Não dá testemunho de crente, não prega a palavra de Deus e não quer que ninguém saiba. João capítulo 14, olha o que Jesus fala aqui, ó. João 14, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Versículo 23.
Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Versículo 24: quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Olha o que Jesus está falando. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, né? Explanando, quem não me ama, não pratica a minha palavra, não obedece a minha palavra, não guarda os meus mandamentos, não prega a minha palavra. Jesus ele é muito, ou é lá ou é cá, é se ensina ou não. Quem comigo não ajunta, espalha. Ou tu está comigo ou tu não está. Olha o que Jesus fala: quem me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas quem me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai que está nos céus. O que é o confessar? É nós externarmos o que nós temos dentro de nós, que é o Espírito Santo, que é Jesus, o caráter de Cristo, o reino de Deus. É externar com o nosso testemunho e com a pregação do Evangelho. Amém? Outra condição pela qual nós permanecemos em Cristo: amar uns aos outros. Já vou começar logo pelo mais difícil: suportai-vos uns aos outros em amor. Suporta o tique nervoso do seu irmão, para que ele também suporte o seu e o meu também. Amar uns aos outros, essa é a marca do discípulo. João 15, versículo 12, olha o que ele diz: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Como é que é amar o irmão? Ore por ele, ajude seu irmão, não fale mal do seu irmão, exorte seu irmão em amor. Se ele está em pecado, chame o seu irmão, converse com ele, mas não saia espalhando para todo mundo. Isso é amar o irmão, né? Dê de comer se ele está com fome, dê de beber se ele está com sede. Ele não tem roupa, reparta com ele a sua roupa. Amém? Isso é que é amar o irmão, é a gente ajudar espiritualmente e materialmente. Ore pelo seu irmão, jejue por ele, ajude aquele irmão que é mais fraco, aquele que é todo problemático, que só dá problema na igreja. Você não tem que falar mal dele, você tem que orar por ele, chegar mais perto dele, sabendo que ele precisa de ajuda. Isso é que é amar o irmão. E esse é o mandamento de Cristo: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Aí a gente recebe a graça de Deus, mas não quer dar a graça de Deus. O que é a graça? É o favor imerecido. Nós não merecíamos, mas Deus nos perdoou, nos ajudou, nos supriu as nossas necessidades. Aí quando a gente vê o irmão no erro, aí já pega já junta logo a pedra e taca no irmão, né? E termina de afundar o irmão, né? O que Jesus fez com aquela mulher adúltera, né? Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra.
Aí começou a sair desde os mais velhos, depois os mais novos. Começaram a largar as pedras, começaram a pegar cada um o seu caminho, porque todo mundo é pecador, todo mundo tem defeito. Então assim a gente aprende a suportar uns aos outros em amor, a suportar as debilidades do irmão, a orar pelo irmão, ensinar o irmão: olha, meu irmão, vem cá, é o seguinte, isso que você está fazendo, isso que você está falando, não é bíblico, irmão. Então, em nome de Jesus, se conserte nessa área. Pronto, acabou o problema. Amém? Outra forma, outra condição que nós permanecemos em Cristo: conservar a nossa vida limpa, mediante a palavra, resistindo a todo pecado e ao mesmo tempo submetendo-nos à orientação do Espírito Santo. Então nós temos que conservar a nossa vida limpa de todo pecado, né? Observando a palavra e nos submetendo à orientação do Espírito Santo. Tem coisas na nossa vida que a gente não enxerga, mas o outro irmão enxerga. Tem defeitos na nossa vida, tem pecados que a gente pratica inconscientes, mas que o outro vê. E quando aquele outro vem falar para nós, aí a gente não quer aceitar. Não, isso aí não, eu não faço isso não. Não, esse pecado eu não tenho não. O que a gente tem que fazer? O irmão veio falar: olha, irmão, é o seguinte, eu observei isso na sua vida. O que a gente vai fazer? Vai examinar a nossa vida, vamos na palavra, ver se estamos certos ou errados, vamos orar, perguntar para o Espírito Santo, e a gente vai ver na palavra e pela resposta do Espírito Santo, o entendimento que ele vai nos dar na palavra, se estamos certos ou errados. Se estamos certos, glória a Deus. Se estamos errados, vamos nos consertar. Assim a gente permanece ligados em Cristo, enxertados na videira, recebendo a vida de Cristo em nossas vidas. Porque se não for assim, nós estamos mortos. Para encerrar, Romanos capítulo 8, versículo 14. Romanos capítulo 8, versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, para nós sermos filhos de Deus, nós temos que ser guiados pelo Espírito de Deus. Temos que ouvir a voz do Espírito Santo. Gálatas 5, versículo 16, diz assim: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Amém? Então, meus irmãos, vamos permanecer ligados na videira, porque nós somos as varas, e a vara, se não estiver enxertada na videira, não tem vida. E nós nos limpamos pela palavra que Cristo nos tem falado. Sem Cristo nada podemos fazer. Se não estivermos em Cristo, seremos lançados fora como a vara e secaremos. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se nós estivermos em Cristo, pediremos o que quisermos e receberemos, e nos será feito.
Nisto estaremos glorificando ao Pai, que venhamos a dar muito fruto e que o nosso fruto permaneça. Assim nós seremos discípulos de Cristo. Amém? Vamos nos colocar de pé. Convido o diácono Júlio para encerrar o culto. Deus abençoe a cada um. Essa palavra foi primeiro para mim, eu que sou o menor desse lugar, não sou nada, mas a palavra de Deus é, o Espírito Santo é, Deus é o dono da obra, Ele que fala primeiro comigo. Amém? Deus abençoe a cada um, eu agradeço a oportunidade. Aplauda ao Senhor pela vida do pastor. Mensagens do Reino de Deus.